Boa noite, Rebeca. Gente, eu quero que vocês tenham em mente, de forma muito clara, que quando a gente fala em execução civil, nós temos duas formas de executar. Nós temos a execução da sentença, que pode ser chamada de cumprimento de sentença, e nós temos o processo de execução. A execução da sentença é o que nós estamos estudando agora, tá? E a execução da sentença, ela está consagrada nos artigos 513 a 538 do CPC. Pode chamar de execução da sentença, como vocês podem chamar de cumprimento de sentença. É a mesma coisa. Eu só não posso chamar de processo de execução. Por quê? Porque nós estamos falando de processo de conhecimento com uma fase executória. Na verdade, a execução aqui, ela aparece dentro do processo de conhecimento. O processo de conhecimento, didaticamente, ele pode ser dividido em fases, né? Então, vocês vão verificar que tem uma fase inicial, que é a fase postulatória, a fase saneadora, em que o juiz regulariza o processo para ver que rumo que o processo vai tomar, a fase instrutória, de produção de provas orais, testemunha, depoimento das partes, prova pericial. Depois nós temos a fase decisória, que é a fase da sentença, sentença de procedência, de improcedência, de procedência em parte. Depois nós temos a fase recursal, que são os recursos que nós trabalhamos, estudamos no semestre passado. E depois nós temos a fase executória. Então, eu não posso chamar essa execução de processo de execução. Essa execução é uma execução dentro da sentença. A execução aqui, ela aparece como um ato processual. Assim como nós temos vários atos processuais no decorrer do processo, nós temos a execução como um ato processual, tá? Então, a execução é um prolongamento, é uma fase do processo de conhecimento. Então, nós não podemos chamar essa execução de processo de execução. A execução que nós estamos falando aqui tem como objeto um título executivo judicial, né? E esses títulos executivos judiciais, eles estão consagrados como tais na lei. Quem diz que um título é executivo ou não é a lei, é o Código de Processo Civil. O artigo 515 do CPC, ele traz lá todos os títulos que são considerados executivos e judiciais, tá? A execução como cumprimento de sentença, ela pode ser provisória ou ela pode ser definitiva. Que diferença é essa? A execução provisória eu vou fazer quando eu ainda não tenho o trânsito em julgado. Então, olha o próprio nome, provisória. Ela é uma execução que ocorre no decorrer do processo, mas ainda não transitou em julgado. Então, ela tem a possibilidade de ser reformada, tá? Mas a execução provisória você vai fazer excepcionalmente. Nós vamos trabalhar aqui hoje pensando sempre na execução definitiva, onde eu tenho trânsito em julgado, não cabe mais recursos, então por isso eu vou executar o réu. Eu vou executar o executado. O que é executar? Essa execução, vocês vão verificar que é forçar o devedor a cumprir uma obrigação, forçar o devedor a pagar. Pagar no sentido mais amplo da palavra. Pagamento no sentido de forçar o devedor a cumprir uma obrigação de entregar, a cumprir uma obrigação de fazer, a cumprir uma obrigação de devolver, a cumprir uma obrigação de pagar uma quantia certa, a cumprir o devedor a pagar uma pensão alimentícia, tá? A execução, ela só aparece quando nós temos aqui uma condenação, uma obrigação, e que ela não foi cumprida. Ou seja, para que a gente possa executar, precisa ter a inadimplência do devedor. Se o processo termina com trânsito em julgado e o devedor vai lá e paga, não há por que executar. Se ele não faz isso de uma forma voluntária, nós vamos ter que forçar ele a pagar. E por isso nós vamos, então, fazer um requerimento nesse processo. Nós temos, dependendo da ação, nós vamos fazer o cumprimento de uma sentença condenatória, que impõe uma obrigação de pagar, né? O cumprimento de uma sentença alimentar, que impõe uma obrigação de pagar alimentos, sob pena de prisão civil. Depois nós temos
a sentença contra a Fazenda Pública, que impõe também uma obrigação de entregar, de fazer, de não fazer, ou até de pagar também, né? E por que a Fazenda Pública está aí como diferente do resto? Porque a Fazenda Pública, ela tem regras especiais, ela tem privilégios, ela tem prioridades, então a Fazenda Pública a gente trata ela de forma separada, tá? E depois nós temos uma sentença mandamental, que é uma obrigação de fazer, onde impõe ao devedor, através da execução, que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa, e a execução de sentença executiva lato sensu, que seria obrigar o devedor a entregar ou restituir alguma coisa sob pena de multa. Lenise, quando que eu sei que é uma, que é outra? É o conteúdo da sentença que vai te falar. A sentença, ela é uma resposta da sua petição inicial. Se na petição inicial você pediu o pagamento em quantia certa, isso aí vai refletir lá na sentença. Se lá na petição inicial você colocou para que o réu faça ou deixe de fazer alguma coisa, a sentença vai ter um caráter aí, uma natureza de mandamental, de obrigação de fazer ou não fazer, né? Sempre lembre que a sentença, ela é uma resposta para o autor. A sentença é uma resposta da sua petição inicial. Ela vai decidir dentro dos limites daquilo que você pediu. Essa é a regra. E daí eu vi com vocês que nós temos a execução, né, de obrigação de fazer ou não fazer, execução de obrigação de entregar ou restituir. E a mais importante é essa. Essa é a que vocês vão se deparar mais na vida prática de vocês. Essa execução, ela é a mais comum, vamos colocar assim, tá? Então, ela é, por exemplo, uma ação de cobrança. Quando eu cobro alguma coisa de alguém, eu estou cobrando uma dívida, uma obrigação de pagar. Então, essa sentença, ela vai gerar uma sentença condenatória, né? O réu é condenado a pagar a quantia de 15 mil reais. Isso vai passar o trânsito em julgado, a fase recursal, o trânsito em julgado, e eu vou executar essa sentença condenatória. Quando eu faço essa execução, eu vou fazer endereçamento, qualificação das partes, eu posso dividir em dos fatos, em do direito, eu vou fazer um requerimento para o juiz, muito simples, pedindo para que o réu pague num prazo de 15 dias, nos termos do artigo 523. É uma petição de uma ou duas folhas. E nessa petição, vocês vão colocar o cálculo atualizado do débito, né? Com juros, com correção monetária. Vocês sabem, e eu falei para vocês, que tem dois prazos de 15 dias, né? Tem o prazo de 15 dias para ele pagar voluntariamente, aonde não tem aí nenhum ato executivo, nenhuma penalidade, né? Ele vai pagar o valor da dívida com juros e correção, só isso, tá? Se ele não pagar dentro desse prazo de 15 dias, ele vai ter que pagar, ele vai ser intimado novamente para pagar em 15 dias, agora sob pena de multa e sob pena de honorários advocatícios de 10%, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Vamos pensar no processo de cabo a rabo, tá? Do começo até o fim, tá? Vamos imaginar aí um processo. Eu vou colocando aqui no chat para vocês e vocês vão acompanhando comigo, tá? Petição inicial. Petição inicial tá tudo ok. A petição inicial não faltou nada, né? Não precisa nem emendar a petição inicial, que tá tudo ok. O que o juiz vai fazer? Mandar fazer a citação, que a regra é a citação pelo correio. Citou o réu. Citou para quê? Para uma audiência de conciliação. Audiência de conciliação. Se sair acordo nessa audiência, o processo termina aqui, né? Já abrem mão dos recursos e o processo termina aqui com o trânsito em julgado, tá? Se nessa audiência não sair acordo, o que vocês vão fazer? Vão apresentar a contestação no prazo de 15 dias, contados desta audiência, tá? Esse prazo de 15 dias vocês vão contar da data desta audiência. A audiência aconteceu hoje já está começando a contar o prazo, o primeiro dia de prazo, tá? 15 dias para vocês contestarem e fazer um pedido reconvencional, se vocês quiserem, dentro aí da contestação, tá certo?
Feita a contestação, vai abrir prazo para réplica, que é a impugnação também num prazo de 15 dias. Quem vai fazer a réplica é o autor, tá? Pode ser que tenha uma audiência de instrução, se o juiz achar que tem necessidade de prova testemunhal, prova, depoimento das partes, ele marca audiência de instrução, onde pode ser que tenha aí, antes dessa audiência, uma prova pericial, e nesta audiência o perito pode ser até requisitado a comparecer para dar seu depoimento, e a sentença, né? A audiência de instrução vai ocorrer as alegações finais e a sentença. Isso é o processo de conhecimento pelo rito comum. Daí nós temos essa sentença, ela é impugnada através de um recurso chamado apelação, no prazo também de 15 dias. Podemos interpor também, vocês sabem, um recurso que é chamado de embargo de declaração, só que o prazo é menor, e em 5 dias, né? Vai ter um acórdão do TJ. Desse acórdão do TJ, porque o processo subiu com a apelação lá para São Paulo, desse acórdão pode ser que tenha um recurso especial, em 15 dias também, que vai ser julgado pelo STJ. Pode ser que tenha um recurso extraordinário, né? Estão me acompanhando? Em 15 dias também, que daí vai ser julgado pelo Supremo, pelo STF, e vai, após isso, vai ter um acórdão que vai julgar do STJ e do STF, que vai julgar esses recursos, e vai concorrer o trânsito em julgado. Não cabe mais recurso, imutabilidade de todas as decisões, segurança jurídica, acabou o processo nesta fase cognitiva do processo, tá? A partir daí, você, como advogada, espera uns 15 dias depois do trânsito em julgado, uns 20 dias, né? E já executa. Você pode executar dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, depende do prazo prescricional da ação que você propôs. Se a ação que você propôs tem um prazo de 2 anos, daí você vai executar dentro de um prazo de 2 anos. Se a ação tiver um prazo de 5 anos, você pode executar dentro de 5 anos do trânsito em julgado. Então, mas você pode esperar um tempo, normalmente você está acompanhando esse processo, você viu que o advogado da parte adversária não entrou em contato com você para um possível pagamento, nada aconteceu, o que, que você vai fazer? Um requerimento iniciando a execução da sentença. É uma petição simples. Ah? É uma petição que nós temos o endereçamento para aquele mesmo juízo que está o processo, nós temos a qualificação das partes, nós temos o fato, que é uma sentença que está transitada em julgado e que tem lá uma condenação, nós temos o direito. Isso é muito simples, né? Porque a própria sentença já é um título executivo judicial, não tem muito o que falar, tá? E daí vocês vão fazer aqui o cálculo atual do débito e pedir a intimação para pagar em 15 dias. Certo? Vai ter a intimação do, agora vamos chamar ele de executado, que é o réu, né? A intimação dele pode ser através do advogado que já está constituído, a intimação pode ser pessoalmente, né, pelo correio ou por oficial de justiça. Feita essa intimação, ele tem 15 dias para pagar. Então, vamos colocar assim, quais são as opções que o réu tem? Opções do réu. Pagar em 15 dias. Se ele pagar em 15 dias, ele só vai pagar com juros, com correção monetária, né?
da dívida que você colocou. E os honorários de sucumbência do processo na fase cognitiva, né? Vamos pôr lá na sentença, você vai ver se os honorários foram fixados em 10%, em 15%, em 20%. E daí você vai fazer os cálculos também colocando os honorários lá da fase cognitiva. Então, ele vai poder pagar em 15 dias ou apresentar a impugnação. A impugnação é uma defesa do réu. Aqui ele pode fazer um acordo? Pode. Ele pode fazer uma proposta de acordo? Pode. E terminar o processo? Pode. Se ele pagar integralmente, termina o processo? Termina. E se ele impugnar, Lenise? Se ele impugnar, o juiz vai analisar a impugnação. Se a impugnação ela não for acolhida, impugnação, porque normalmente não vai ser acolhida, né? Porque imagina, todo esse processo tem que ter um argumento muito forte para a impugnação fulminar todo esse processo. Então, impugnação não acolhida, o que vai acontecer com a impugnação não acolhida pelo juiz? Ora, já que ele não pagou e somente impugnou, ele pode pagar a qualquer momento, tá? Mas se ele não pagar, penhora, a avaliação do bem penhorado para verificar se está de acordo com o valor da dívida e atos expropriatórios. O que são os atos expropriatórios? São 3 atos expropriatórios. Adjudicação. Foi penhorado um carro. Eu quero que esse carro, eu sou autora, eu sou credora, eu quero que o carro seja adjudicado para mim, como pagamento da dívida. Eu posso optar pela adjudicação, né? O bem penhorado, ele é tido como pagamento da dívida. Se esse bem está em bom estado e eu tenho interesse nele, eu posso manifestar o meu interesse em adjudicar. Agora foi adjudicado um trator. Por que eu quero adjudicar um trator? Eu não tenho fazenda, eu não tenho utilidade nenhuma, eu não quero. Eu quero que esse trator seja vendido. Alienação. A alienação do bem penhorado. A alienação pode ser por iniciativa particular, o próprio devedor, o próprio credor tenta vender essa dívida. Tá ruim, gente? Tá falando que tá com má qualidade de som. Não? Ou pode ser alienação por iniciativa particular. Nós vamos estudar isso aqui ainda. Alienação particular ou por leilão, que daí é o leilão público através do Poder Judiciário. E pagamento da dívida. Ok? Deu para ter uma noção de tudo? Vamos imaginar que o processo de conhecimento, ele tem esse número, ó, o processo de vocês, 100, 90, 90, 99, 90, traço 23, 2018, 807, que é o estado de São Paulo, e 0047, que é a comarca de Assis. O número vai ter esse status aí que vocês estão vendo, tá? São 100, 99, 90, traço 23. Aqui é o número do processo. 2018 é o ano que o processo foi distribuído. 807 é o código do estado de São Paulo. E 0047 é o código da comarca de Assis. Vocês sempre vão colocar esse número por completo. Ou até a data, né?
até o ano, desculpa, até 2018, vocês podem colocar, tá? Então, o processo de conhecimento, ele vai ter esse número. A hora que vocês derem início à execução, que pode ser logo depois do trânsito em julgado, pode ser 1 ano depois, 2 anos depois, depende do prazo prescricional da ação que vocês propuseram. Nesse caso, gente, vai ter outro número, tá? Então, vamos imaginar que vai ter 22, vamos imaginar assim, 100, 23, 45, 2021, né? Porque é o 807-0047. Tá? É outro número. Apesar de ser outro número, ele é vinculado ao primeiro. Tá? Por que colocaram outro número se é um processo só? Isso que eles fizeram por uma questão até de uma organização estrutural. O primeiro processo tem 1 honorário de advocatícios, que seria os honorários da fase cognitiva do processo. E o outro processo tem outros honorários advocatícios, que é da fase executória do processo. Tá? Então, por uma questão até de organização, de estrutura, eles dividiram o processo em 2. Isso não significa que não seja um processo só. É um processo só, tá? Pode ser, o Murilo está dizendo aqui, algumas comarcas, eu acho que o juizado também, né? Ele põe dígito, né? Ele coloca lá, é isso que você está falando, Murilo? 100, 99, 90, 23, 2018, né? E coloca lá, dígito 01, dígito 02, tá? Isso aí significa que é o cumprimento de sentença. Algumas comarcas colocam outros números e outras comarcas colocam só o dígito. Alguém quer falar comigo? Não, era isso mesmo, professora. Era isso que eu estava explicando. Quando é fase de conhecimento, fase de execução, né? Usa o final 01, 02, 03, lá, né? Colocam lá no final do 0047, colocam um dígito 01, não é isso, Murilo? É isso mesmo. E daí, gente, isso é sinal do quê? O processo de conhecimento, a fase cognitiva desse processo, ela vai estar escrito lá, extinto, arquivado. Você, a partir do momento que você propôs a execução da sentença vai estar com esse novo dígito ou com esse novo número, e vocês vão alimentar a execução. É na execução que vocês vão trazer a impugnação. Se houver o pagamento da dívida, o comprovante vai ter que ser feito na execução. O cálculo atualizado do débito é na execução. Tem que tomar cuidado para não confundir. Tá? Porque vão ter 2 números ou vai ter um número mais um dígito. Tem que tomar cuidado porque o primeiro número vai estar arquivado, ele já terminou, já transitou em julgado. E o segundo é uma extensão do primeiro. E o segundo é vinculado ao primeiro, só que é o segundo que vai estar em aberto. É o segundo que vocês vão alimentar. É no segundo que vai acontecer a penhora, o leilão e o pagamento da dívida. Ok? Então, agora eu vou falar para vocês sobre a sentença alimentar, que ela também é colocada em artigos específicos porque ela tem um regramento especial. Ela tem um regramento específico. Ela não deixa de ser uma sentença condenatória, de obrigação de pagar. Mas ela tem esse status de alimentar, ela tem o status de urgência, e que, por isso, ela tem um regramento especial que está nos artigos 528 a 533 do CPC. Da onde vai nascer essa execução? De uma ação de alimentos. O que a gente faz na ação de alimentos? A gente fixa o valor da pensão alimentar. Vocês vão estudar isso em Direito de Família com o professor Gesualdo. Tá?
Ação de alimentos fixa o valor da pensão alimentar. Ela é um processo de conhecimento, sim, que tem um rito especial, porque ela está consagrada em lei especial, que é a Lei 5.478 de 1968. Ela não, se você for procurar ação de alimentos no CPC, vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar execução de alimentos, mas a ação de alimentos vocês não vão encontrar. Ela está na lei especial, lei complementar. Tá? Dentro dessa lei tem também a ação revisional de alimentos. Que a finalidade dessa ação, qual que é? Rever aquilo que foi fixado na ação de alimentos, né? Rever valores, discutir esses valores, abaixar ou aumentar esses valores. Esses valores podem ser, essa ação pode ser proposta tanto pela representante do filho, como a mãe, a genitora, como o genitor. O genitor querendo diminuir, a mãe querendo aumentar, ou vice-versa, né? E nós temos também a ação, dentro dessa lei, de exoneração de alimentos. Aí, normalmente, aquele que paga a pensão alimentar, ele quer parar de pagar, ele quer deixar de pagar. Então, ele precisa ingressar com uma ação para demonstrar que não há mais a necessidade de pagar ou também não há mais a possibilidade de pagar. Tá? Normalmente, vocês vão verificar que as pessoas, elas falam em idade. E essa situação de idade, ela é um mito. Não tem idade para parar de pagar a pensão alimentar, tá? De repente, vocês vão verificar, aquela pessoa, ela completou a maioridade, ela já tem 18 anos, mas ela está entrando na faculdade, o pai tem que continuar pagando, tem que continuar ajudando. Não tem, hoje, vocês sabem o quanto tá difícil, né? Para vocês começarem no mercado de trabalho, eu não estou falando isso depois da faculdade, até mesmo antes, né? Quando vocês começam a faculdade, fazer um estágio remunerado, é tudo muito difícil. Então, é uma fase que, independente da idade, precisa ainda ter o apoio dos pais. Independente da idade. Às vezes, aquela pessoa, ela já tem 25, 26 anos, mas ela adquiriu uma doença, por exemplo, que ela está impossibilitada de trabalhar. Ela adquiriu uma bipolaridade, uma esquizofrenia, ela vai precisar da pensão alimentar para o resto da vida. Além de receber lá os benefícios do INSS, o pai vai ter que ajudar essa mãe, né? Para o resto da vida, através de uma pensão alimentar. Então, esse negócio de idade, de fixar a idade, ou de fixar aquilo que pode, aquilo que não pode, né? No direito, principalmente de família, não é assim. Vai depender muito das circunstâncias de cada caso. Vai depender muito do que é necessidade naquele caso e qual é a possibilidade daquele pai ou daquela mãe pagarem. Tá? Então, através dessa ação de alimentos ou de uma revisional de alimentos, vai ser o quê? Fixado o valor da pensão. Ou através da ação de alimentos, ou através da revisional, né? De alimentos. Vai ser fixado o valor da pensão. Através de uma sentença. Essa sentença é passível de apelação, de embargo de declaração, recurso especial, extraordinário, mas ela vai transitar em julgado. E essa sentença vai, a partir daí, poder ser executada. A partir do momento que transitou em julgado, vocês vão poder executar essa sentença alimentar. E essa sentença, ela pode ser decorrente também, gente, de uma ação de divórcio. Então, eu vou me divorciar e eu vou fazer isso de uma forma amigável ou litigiosa. Se eu fizer por uma forma amigável, eu vou colocar ali
que eu e o meu atual marido, nós pretendemos nos divorciar, eu vou colocar ali a guarda dos filhos, como que vai ficar, eu vou colocar a visita, eu posso fazer tudo isso dentro do divórcio. E eu posso também colocar o valor da pensão dentro do divórcio consensual. Ah, Lenise, se for um divórcio litigioso também, a gente pode, dentro do divórcio, discutir tudo que envolve a relação daquela família, a situação daquela família, não só a partilha de bens, mas como também a guarda, a visita dos filhos, a pensão alimentar. Tudo que se refere àquela família, a gente pode discutir num divórcio consensual e litigioso. E nesse divórcio pode ser fixado, sim, o valor da pensão. Depois de muita discussão, depois de muita análise, se o pai tem possibilidade, o filho tem a necessidade, vai ser fixado um valor da pensão. Então, esse valor vai estar fixado num título executivo judicial, que é a sentença. E eu vou executar essa sentença. Eu posso executar quando, Lenise? Eu posso executar... Não tem momento para eu ingressar com uma ação de alimentos. Eu posso ingressar com uma ação de alimentos com meu filho na barriga, que é chamada ação de alimentos gravídicos. Tem uma legislação específica para isso, e eu posso ingressar com essa ação com o nenê na barriga. Não, Lenise, mas eles namoraram pouco tempo, não dá nem para saber se é filho dele. O juiz vai conceder. Se tiver alguns fatos que comprovam aí essa relação, o juiz vai conceder os alimentos gravídicos, tá? Nesse caso, são os alimentos para que a mãe possa ter uma gravidez mais saudável, uma gestação mais saudável, um pré-natal mais saudável, tá? E depois disso, pode ser que você proponha ação de alimentos no primeiro ano de vida do seu filho, logo que ele nasceu, você já faz um exame de DNA, por exemplo, se for o caso, já vê que ele é o pai e faz a ação de alimentos logo que ele nasceu. A ação de alimentos, ela não prescreve, né? Porque a necessidade alimentar, ela é contínua, né? Todas as relações familiares, elas são relações que elas se prolongam no tempo, tá? Mas vocês vão verificar que a execução prescreve. A execução prescreve em 2 anos. A execução alimentar, eu acho que está no artigo 206, parágrafo 8 ou 6 do Código Civil, que fala que a execução alimentar prescreve em 2 anos. A execução. Mas eu posso executar logo no primeiro dia de vida dele, eu posso executar enquanto tiver ele com 1 ano, com 2 anos. Eu posso ingressar com ação de alimentos, mas executar a sentença que fixou os alimentos, eu tenho um prazo de 2 anos. Então, nesse caso, eu tenho uma sentença transitada em julgado. Eu tenho 2 formas de executar, tá? Vamos imaginar, Maiara, que a cliente chega no seu escritório e fala, doutora, faz 10 meses que meu marido não paga a pensão. Você vai perguntar para ela, teve uma ação de alimentos? Foi fixado o valor dessa pensão judicialmente? Ela vai falar para você, sim, eu entrei com uma ação de alimentos lá em 2018, essa ação de alimentos fixou que ele tinha que me pagar R$1.000 por mês, já transitou em julgado, ele não pagou, ele faz 10 meses que ele não me paga. Quando nós temos aí esse período muito longo, 10 meses sem pagar, perde-se aí a urgência. Quando a gente fala em alimentos, nós estamos falando em alimentos no sentido mais amplo da palavra. Alimentos no que seria consumível realmente, né, propriamente dito, mas seria roupa, saúde, vestimenta, lazer, educação. E quando a gente fala em alimentos, nós estamos falando de uma necessidade diária, uma necessidade cotidiana, uma necessidade emergencial. Então, se eu esperei 10 meses para executar, dá aí a ideia de que essa necessidade, essa urgência, ela não existe.
Então, se eu tenho 10 meses de atraso numa pensão alimentar que foi fixada judicialmente, tá? Eu vou ter que fazer 2 requerimentos desse aí. Eu vou fazer o requerimento das 3 últimas parcelas, dos 3 últimos meses. E daí tem o caráter de urgência. Requerimento dos últimos, coloquei aí no chat para vocês. Requerimento dos 3 últimos meses. Neste caso, será feito esse requerimento sob pena de prisão. Por que prisão? Porque ainda tem o caráter de urgência, tá? Eu preciso, então, esperar 3 meses para executar? Não. 1 mês de atraso, executa, tá? Porque as que se vencerem no decorrer desse processo também são executáveis. Se eu esperei 10 meses para executar, eu vou ter que executar as 3 prestações últimas, sob pena de prisão, nos termos do artigo 528 do CPC, que vai ter um procedimento, certo? E as restantes, que seria, então, são 10, então vamos colocar aqui 7, os 7 meses restantes, o requerimento de execução será feito sob pena de penhora, artigo 523 do CPC. Percebem a diferença? Eu tenho 10 meses de atraso. Se eu tenho só 3 meses de atraso, não tem problema. Eu vou fazer um requerimento só, sob pena de prisão, nos termos do artigo 528. São só 3 meses, a necessidade, a urgência já está caracterizada. Passou disso, se for 4 meses, se for 5 meses de atraso, 6 meses de atraso, eu vou ter que fazer 2 requerimentos. Eu vou ter que fazer um requerimento dos últimos 3 meses e um outro requerimento do restante. Lenise, eu posso fazer tudo junto numa peça só? Eu, particularmente, acho que didaticamente não fica, pode ser até que o juiz aceite, você fale do processo sincrético, do processo de resultado, que isso fica mais rápido para o processo, mas eu, particularmente, e a maioria aí dos doutrinadores, do próprio judiciário, vocês vão verificar que são procedimentos diferentes. Procedimento sob pena de prisão é um, procedimento sob pena de penhora é outro, é diferente. Tem regras diferentes. Não dá para eu colocar tudo no mesmo balaio. Eu vou fazer 2 requerimentos, então talvez tenha 2 cumprimentos de sentença. Então vai ter lá o processo de conhecimento número tal, daí processo, execução da sentença alimentar. Depois, execução da sentença alimentar número 2. Vai ter 2 requerimentos, 2 execuções da sentença alimentar. Tá? Ah, Lenise, como que essa sob penhora vai desenvolver? Nos mesmos termos que eu falei para vocês dessa aqui, ó. Ó aqui no slide. Prazo de 15 dias para pagar. Não pagou, vai ter multa, vai ter honorários. Penhora, leilão, avaliação, leilão e pagamento. A sob pena de penhora vai ser como uma sentença condenatória que não tenha o caráter alimentar. Porque o caráter alimentar pressupõe o quê? Urgência. Emergência. Se demorou tanto para propor a execução, significa o quê? Que perdeu-se esse caráter. Então, por isso, você só pode fazer através do 523, que vai demorar muito mais, que não é tão efetivo quanto o 528. Mas serão 2 requerimentos.
Então, como que nós vamos fazer? Vai ter uma sentença. Vamos pôr uma sentença transitada em julgado. Tá? Vai ter a sentença transitada, vai ter o seu requerimento. Requerimento da execução. O que vocês vão colocar? Endereçamento, daquele jeito, no mesmo juízo que está a ação, em regra. Endereçamento, qualifica as partes de novo, é melhor. Qualificação das partes. Valor da pensão. Cálculo atualizado, né? E pedido de intimação do executado para pagar sob pena de prisão civil. É a única prisão civil permitida pela nossa Constituição Federal. Vocês vão fazer um requerimento muito simples, né? Dizendo, olha, foi fixado na sentença para que o executado pague o valor de R$1.000 a título de pensão alimentar. O pagamento não foi feito, né? Portanto, requer aí o requerimento do executado para pagar o valor atualizado do débito conforme tabela abaixo. Termos em que, sob pena de prisão, termos em que pede deferimento. Muito simples. Vocês vão protocolar esse requerimento. Vai ter a intimação do devedor, que é o alimentante, né? Que é o réu, que é o executado. A intimação dele. Ele vai ser intimado. Quais são as opções que ele tem? Opções do devedor, quais são? Pagar integralmente em 3 dias, olha isso, antes lá na outra eram 15 dias, né, sob pena de penhora, então eu não posso misturar um procedimento com o outro, tá? Pagar integralmente a dívida em 3 dias, pagou, beleza, processo extinto, tudo extinto, tá ótimo, tá? Agora, integralmente em 3 dias, ele pode comprovar que já pagou, porque isso pode acontecer, né? Até a ação ser proposta, até o oficial de justiça ir lá e intimar ele e tudo mais, ele já ficou sabendo que havia uma ação proposta contra ele, e ele foi lá correndo e já pagou. Né? Tem essa possibilidade também, ele tem que comprovar isso em 3 dias, ou ele pode justificar o não pagamento. Essa justificativa aqui, gente, ela é uma justificativa que às vezes a gente só faz quando a pessoa não tem como pagar e para protelar e impedir que a prisão ocorra. Essa justificativa é uma defesa do executado, aonde ele pode trazer argumentos. Olha, eu estou doente, eu não tenho como trabalhar, eu estou impossibilitado ao trabalho, eu estou internado numa clínica médica, eu estou internado numa clínica de recuperação. Pode ser que essa justificativa, dependendo aí da argumentação, dependendo da situação do caso concreto, ela seja aceita, tá? Mas tem algumas justificativas, como o desemprego, a pandemia, isso não pega, tá? Ah, estou desempregado. A juíza vai falar, faz bico, se vira, você pôs filho no mundo, você vai pagar, tá? O desemprego, você só vai colocar para dar uma protelada aí na prisão, mas você já vai falar para o seu cliente, ó, paga, dá um jeito de pagar, eu vou fazer a justificativa para você ganhar um tempo, mas dá um jeito de pagar, porque desemprego não é motivo, tá? A pandemia não é motivo para não pagar alimentos. Ainda mais porque nós estamos falando de uma criança e essa criança pressupõe que ela não tem condições de sobrevivência sozinha. Ela precisa desse apoio do pai e da mãe, tá?
Então, essa criança, ela está numa situação de hipossuficiência, de fragilidade, de falta de discernimento. Então, o pai tem que arrumar de qualquer jeito um dinheiro e pagar essa pensão. Ah, doutora, mas eu quero abaixar esse valor, eu não tenho condições. Eu tinha, quando a ação de alimentos foi proposta, eu tinha, mas agora eu não tenho mais. Isso é outra coisa. Então, você vai propor uma ação revisional de alimentos. Você vai se defender nessa e, paralela a essa, você vai propor uma ação revisional de alimentos, que daí nós vamos tentar baixar esse valor. Mas aquilo que você se prontificou a pagar e que deu uma sentença, fixou o valor e transitou em julgado, não se modifica mais. Só se modifica com uma nova ação chamada ação revisional de alimentos. Tá? Aquilo que você se comprometeu a pagar, que é o R$ 1.000 que está atrasado, você tem que pagar, não tem jeito. O máximo que pode acontecer é a gente fazer uma proposta de acordo para pagar isso em algumas vezes. Daí ainda a juíza pode aceitar, a parte contrária pode aceitar. Mas não pagar vai gerar prisão civil. Tá? A não ser que tenha uma justificativa, como eu falei para vocês, muito grave. De doença, de inabilitação ao trabalho, né, por exemplo, envolvimento com droga, muito grave, que faz com que a pessoa não possa pagar. E daí, essa pessoa, o jeito vai ter que ser cobrar dos avós, vai ter que arrumar um jeito para cobrar aí essa pensão alimentar e essa mãe ou esse pai ter esse apoio, tá? Outra justificativa também que não pega é quando o pai casa novamente, quando adquire um novo casamento. Também não pega, tá? Daí vocês vão verificar que essa situação, se ele casou novamente, é porque ele tinha condições de sustentar outra família. Então, não pode prejudicar o filho do outro relacionamento, tá? Então, vocês vão verificar pela jurisprudência, se vocês fizerem uma análise, vocês vão verificar quais são as argumentações que pegam, né? E quais são as argumentações que não pegam, tá? Então, essa do casamento não pega, o do desemprego não pega, porque são as situações mais comuns que a gente tem, tá? E como eu falei para vocês, e o Luciano aqui está perguntando, né? Se não pagou ou se a justificativa não foi aceita, vai gerar prisão civil, tá? Essa prisão civil, se vocês forem pelo Código de Processo Civil, ela está lá escrito no CPC que a prisão civil é de 90 dias, tá? Só que a lei de alimentos, ela já desde 1968, ela é uma lei anterior ao nosso CPC, e essa lei já falava na prisão de 60 dias. Então, normalmente, na prática, os juízes aplicam 60 dias de prisão civil. Ele vai ficar em regime fechado por 60 dias. Se durante esses 60 dias ele pagar, vai ser expedido um alvará de soltura e ele vai ser solto imediatamente e o processo vai ser finalizado, se ele pagar. Se nesses 60 dias ele não pagar, ele vai ficar preso por 60 dias e vai ser liberado. Ele não fica mais que 60 dias. Não deveria ficar mais que 60 dias. Se ele ficar 60 dias sem pagar, aquela dívida vai continuar e vocês vão converter essa execução sob pena de prisão em execução sob pena de penhora. Porque quando vocês fizeram a prisão civil, era dos 3 últimos meses, existia uma emergência, existia uma urgência. O processo tramitou e ele não pagou. Ele ficou preso 60 dias, foi liberado e não pagou. Então, a dívida persiste, só que eu não posso cobrar mais ela novamente sob pena de prisão. Porque aquela pessoa só pode ser presa uma vez pela mesma dívida. Ela pode ser presa uma vez pela dívida de agosto, setembro e outubro de 2021. Então, só para vocês terem noção, Vitória, pode ser que tenha várias execuções, né?
Pode ser que tenha um monte de execução. A execução que está tramitando lá atrás, depois outra, daí ele paga de trás, daí ele fica devendo as atuais, daí você executa as atuais. Então, pode ser que tenha várias, que normalmente isso ocorre. Ainda mais quando a pessoa, ela não paga. Daí ele é preso, mas a dívida continua. Uma dúvida, Murilo. Claro, pode falar. Se ele não apresentar uma boa condição, ao invés de ficar brigando na justiça, né, e pedir a prisão e tudo mais, não seria mais fácil entrar com um pedido de avoengos Se enfim. você já sabe, se você tem conhecimento que aquele pai não tem condições de pagar porque está internado, isso aconteceu comigo, tá? Não comigo pessoalmente, né? Como profissional. Eu fui advogada de uma pessoa que ela queria entrar com uma ação de alimentos e o pai estava internado numa clínica de recuperação de drogas. Eu falei para ela, nem adianta entrar, porque a justificativa eu já sei qual vai ser, né? Já vamos entrar diretamente contra os avós. Ou vamos colocar ele e os avós no sujeito passivo. Tá? Porque a responsabilidade, Murilo, é do pai. Essa responsabilidade só será do avô quando o pai não tem condições, quando essa justificativa aí ela for muito forte. Daí sim vai ser do avô. Tá? Que seriam os alimentos avoengos, né? Porque daí você executa não o pai, mas os avós, tá? Então, daí, nesse caso, você pode colocar como litisconsórcio passivo o pai e os avós. Se o pai não pode, que os avós, então, paguem. Ok, Murilo? Perfeito, professora, perfeito. Porque se você já tem conhecimento da situação dele, você já sabe a justificativa, então você vai tentar, para você realmente ajudar essa pessoa, né, como advogado, você vai tentar, então, solucionar esse problema através dos alimentos, com os avós pagando os alimentos. E daí vem toda essa discussão, né, Luciano? Gera prisão para os avós? O avô vai ser preso no lugar do filho que não pagou pensão alimentar? O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa eu até... Seria o mesmo pedido, né? Ó, vou ler só uma coisinha para vocês, tá? Eu estou pegando aqui no IBDFAM, o IBDFAM, se vocês quiserem, é um Instituto Brasileiro de Direito de Família, tá? A gente pode se associar ao IBDFAM. Então, por exemplo, eu sou advogada e sou associada ao IBDFAM. Então, todas as decisões sobre direito de família, tudo que envolve doutrina de direito de família, vem para o meu e-mail, porque eu sou associada ao IBDFAM, tá? Então, é muito legal, é um instituto muito legal. E aqui eu abri aqui no IBDFAM, se vocês quiserem marcar aí, é www.ibdfam.org.br, tá? IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, tá? A prisão civil dos avós por dívida alimentar não é consenso na comunidade jurídica. Tá? Então, vocês vão verificar que há algumas jurisprudências dizendo que sim, que deveria ser preso, e há algumas jurisprudências de que não deveria. Tá? Então, isso não é pacífico na doutrina e nem na jurisprudência, porque a obrigação avoenga, que é dos avós, ela é uma obrigação subsidiária. O que é subsidiária? O avô só é responsável se o pai não conseguir pagar, tá? E ela é complementar. De repente, o pai paga um valor que ele é tão irrisório que eu vou pedir também alimentos aos avós para complementar a pensão que o pai paga.
Pode, gente, dependendo se a pessoa ela é uma idosa, às vezes o avô é um idoso, é uma pessoa já que, vamos colocar assim, que já está adoentada. Daí, nesse caso, pode pedir a prisão domiciliar desse avô. Gente, mas vocês não peçam nunca para eu fazer isso, tá? Porque eu acho que eu não teria, eu acho que eu morreria. Daí pede a prisão domiciliar do avô e da avó. Tá? Eu já fiz uma audiência, eu já fiz uma execução, pedi a prisão dos pais e de repente apareceu no escritório a mãe com as 3 filhas, as 3 chorando, pedindo pelo amor de Deus para o pai não ser preso. Tá? Daí eu entrei em contato, o mandado de prisão já estava expedido, eu entrei em contato com a advogada da parte, né, do pai, e tentei fazer um acordo. O acordo foi, assim, ridículo. Mas como elas não queriam a prisão, não queria que eu desse continuidade para a ação, tá? Então eu fiz um acordo só para terminar aquele processo, porque as 3 meninas estavam, já fazia, durante o decorrer do processo, sem olhar na cara da mãe. Então, o direito de família tem disso, tá? Você vai pedir a prisão civil, você vai pedir a prisão civil, você como advogado. Mas dependendo das circunstâncias de cada caso, você vai ter que fazer um acordo, que às vezes não é o acordo que você queria fazer, justamente para evitar a prisão. Tá? Tem vocês têm mais alguma questão sobre isso? Pro, Oi. eu tenho, mas assim, Fala, meu amor. ligado a essa parte, é que você falou assim, que, pelo amor de Deus, nunca peça isso, né? É. Se uma pessoa te pedir... Eu vou fazer. Chorando. Sim, daí sabe o que eu faço? Quando eu sou muito sentimental. Quem que tá falando comigo é a Jéssica? É a Jéssica. Jéssica, eu sou, assim, uma pessoa muito, assim, eu não consigo ser fria. Então, quando eu tenho por exemplo, eu faço muita interdição, sabe, Jéssica? Interditar a pessoa, o idoso, Sim, a sim. pedido dos filhos, eu faço muitas. E isso é uma coisa que briga entre irmãos é uma coisa que me tira, assim, nossa, me dói muito. Briga. Eu tenho 2 irmãs e a gente não briga por nada, a gente a gente se dá muito bem. Então, para mim, é muito difícil brigar. O direito de família, para mim, fica muito difícil em função disso, sabe? Então, o que que eu faço? Eu faço parcerias. Eu pego os advogados, eu faço vários com o Gesualdo, por exemplo, porque ele vai, minha filha, e vai embora, vai arrebentando. E daí eu divido com ele, 50% meu, 50% dele, tá? Então, nós dois alimentamos o processo, a gente faz as coisas juntos, mas a hora aí de decidir a prisão, acompanhar, essa coisa eu não vou fazer. Daí ele faz, tá? Eu faço com ele, eu faço com as minhas alunas que acabaram de se formar, a gente faz junto, tá? Eu faço muita coisa em parceria. Ainda mais porque eu tenho vocês aqui, né, como alunas, que eu preciso cuidar dessa parte minha como professor, tenho lá o AB também que eu tenho que cuidar, então muita coisa eu faço, e daí eu faço em parceria, porque daí, quando tem 2 olhando o processo, né, menos o risco aí de acontecer alguma coisa, de eu falhar, alguma coisa desse jeito. Então, eu faço sempre em parceria, principalmente essas situações tão delicadas, né? Então, eu pergunto porque eu também sou muito assim, eu levo muito dessa questão sentimental. Aí já aproveito e falei assim, nossa, como é que ela faz então, né? Sim, eu faço parceria, tá? Eu faço parceria que daí eu pego sempre o advogado que é mais forte que eu, entendeu? Ou eu tenho uma advogada também que é minha amiga, que a Maria Alice, ela também faz comigo, ela é mais corajosona, assim, ela é mais peituda que eu, então ela faz, tá? A gente vai fazendo assim. Eu também faço muito mudar a guarda da mãe para os filhos, para o pai. E também me dói muito. Me dói muito, para mim é muito difícil, mas daí as pessoas me procuram para eu fazer, eu acabo fazendo, mas eu coloco sempre outro advogado junto comigo para eu aguentar firme.
Não entendi. Tá? Obrigada, viu? Nada, imagina. Essas situações de família, eu amo fazer, tá? Porque você é uma, sabe, é uma forma até de você ajudar a pessoa a resolver aquilo, né? E normalmente coisas de família são tão sentimentais que você, além dele estar te pagando, você ajuda mesmo, você auxilia para aquela situação ser resolvida, né? Então, quando você consegue resolver essa situação, é uma situação é muito bom, né? É uma situação muito satisfatória, é um sentimento muito bom. Mas tem um lado, quando tem brigas, as brigas são gigantes, né? Não são pequenas, são gigantes. E daí é mais difícil, tá? Daí é bem mais difícil. Nós temos também, como eu falei para vocês, a execução contra a fazenda pública. E ela também tem todo um regramento específico, ela tem um regramento específico, porque ela também tem privilégios, ela também tem prioridade. Né? Vocês sabem que a fazenda pública, os bens da fazenda pública não podem ser penhorados, os bens da fazenda pública não podem ser objeto de uso capião. A fazenda pública, ela sempre tem prazo em dobro. E quando eu falo fazenda pública, é no sentido mais amplo desse termo, tá? União, Estado, município, autarquias públicas, fundações públicas. Então, se eu tenho uma ação contra a prefeitura, eu posso ter uma ação contra a prefeitura de Assis de obrigação de entregar um remédio. Contra o MEDEX lá, que é o hospital regional, que é o hospital do estado de São Paulo, eu posso ter uma ação de entregar um remédio, uma ação de fazer uma cirurgia, uma ação de fazer um exame, uma indenização por danos morais, indenização por danos materiais. Quando que eu entro com uma ação de conhecimento, uma ação de rito comum, de obrigação de entregar ou de fazer ou de pagar contra a pessoa jurídica de direito público? E quando que eu impetro um mandado de segurança? Sabem a diferença? Porque o mandado de segurança é quando eu tenho a violação de um direito e essa violação de um direito foi feita por uma autoridade pública, que pode ser o Estado, o município, a União. Quando que eu impetro um mandado de segurança e quando que eu proponho uma ação de conhecimento de obrigação de entregar ou de fazer? Ou, né? Porque o mandado de segurança, ele também tem a mesma natureza. É também fazer, é também entregar. Quando que eu entro com um e não com o outro? Vocês vão estudar o mandado de segurança e vocês vão verificar que o mandado de segurança ele também é regrado por uma legislação específica, uma legislação complementar. E para eu impetrar o mandado de segurança, eu tenho que ter uma prova pré-constituída do direito violado. Essa prova pré-constituída é uma prova documental, é uma prova escrita. Quando eu não tenho essa prova escrita, eu entro com ação de conhecimento para gerar essa prova, para provar de outras formas. Então, de repente, você vai lá no MEDEX, todo mês pegar um medicamento. Chega agora em outubro, você chega lá, não tem esse medicamento. E eles não vão te dar um papel escrito dizendo que não tem o medicamento, né? Então, daí, dependendo da situação, você não tem como impetrar um mandado de segurança. Você vai ter que entrar com uma ação de conhecimento de obrigação de entregar o remédio, obrigação de fazer a cirurgia. Rito comum, não é o rito especial do mandado de segurança. E daí essa ação vai ter uma sentença, que vai ter recursos, que vai transitar em julgado, e que vocês vão executar essa sentença. Só que essa execução é contra o Estado, o município, a União. Então, tem regras diferenciadas. Por exemplo,
a União, o Estado, o município vão poder se defender através de uma peça chamada impugnação, mas o prazo não é de 15 dias, o prazo é de 30 dias, porque o prazo é especial, é prazo em dobro. E a fazenda pública, que seria o Estado, a parte financeira, né, do Estado, do município, da União, a fazenda pública não vai penhorar os bens da fazenda pública. Então, por isso que vai ter o precatório. O que é o precatório? É um documento do Poder Judiciário dizendo que o Estado tem que pagar o valor tal para a Maiara. Daí, esse pagamento vai ser feito conforme a lista lá, a ordem de precatórios. E nós temos também essa requisição de pequeno valor. Essa requisição de pequeno valor também é um documento menos burocrático que o precatório e o pagamento sai em 60 dias. Só que se for, por exemplo, uma ação contra a União, quando que eu uso o precatório e quando que eu uso o RPV? O RPV eu vou usar em ações, em condenações de até 60 salários mínimos contra a União. União, depois eu tenho que verificar isso certinho, tá? Que tá aqui na minha cabeça, mas eu não... União é 60 salários, até 60 salários mínimos, até 60 salários mínimos, vai por RPV. Não é precatório. Contra o Estado, até 40 salários mínimos, é RPV também. Aí por requisição, daí o pagamento é menos burocrático, ele sai mais rápido. Depende do valor da condenação, então. E o município, até 30 salários mínimos, daí vai ser por RPV. Nós temos um decreto do Estado de São Paulo, uma legislação do Estado de São Paulo, que fala que cada município pode impor o valor limite do RPV, para que seja feito através do RPV. Então, esse limite aí é até 30 salários mínimos, mas pode ser até 10, até 20. Cada comarca cada vara federal ou vara da fazenda pública, no caso município, né? É vara da fazenda pública, vai estipular, ela tem liberdade para estipular, e eu acho que isso está no artigo, depois vocês verifiquem para mim, por favor, 85 dos atos de disposições finais e transitórias da Constituição Federal. É atos de disposições finais e transitórias, né? Deixa eu já ver para vocês isso, tá? RPV, valores. Vamos ver se eu acho aqui. Eu falei certo mesmo, tá, gente? Só deixa eu ver o artigo agora. Professor. Oi, amor. Pode falar. Para nós, Oi? Então, a pergunta é mais para nós futuros advogados. Eu posso parcelar os honorários? Destacar os honorários para pagar como RPV? Se eu tenho uma sentença acima, que deveria ser, por exemplo, como... Você vai fazer a atualização do débito. Quando você for fazer a atualização do débito, vai ter lá na sentença o valor dos seus honorários. Então, você vai fazer, na execução, você vai fazer a valor da atualização do débito e vai colocar, por exemplo, os 10% dos seus honorários. Entendeu? Sim, eu falo assim... Aí ela vai ser... Hã?
A minha pergunta seria assim, se os 10% eu posso separar da sentença para ser pago como RPV. Ah, entendi. Não sei. Não sei te responder. Eu acredito que não. Você fala o seguinte, né? Colocar o precatório, colocar o valor da condenação através do precatório e os seus honorários através do RPV, né? Por ser um valor mais baixo. É isso? Isso, Entendi. isso. Minha dúvida. Ah, eu não sei. Eu vou perguntar, tá? Eu tenho minha prima que trabalha na prefeitura e ela vai saber responder isso pra gente, tá? Daí depois eu te conto aqui por WhatsApp, pode ser? Tá bom, obrigado, professora. Tá? Porque eu não sei, na verdade, eu não faço nada quase na fazenda pública. Tenho pouquíssimos processos na fazenda pública, então eu não sei se vocês podem fazer desta forma, mas eu vou perguntar. Esse artigo que eu falei para vocês não é o 85, não, e é ADCT. Atos, é o artigo 87 vamos pôr, atos de disposições da Constituição Federal transitória. Acho que é isso. Artigo 87. É isso mesmo, os limites, tá, gente? 60, 40 e 30. Que isso vai ser, ó, portanto, vai ser mais ou menos, para vocês terem noção, uns 30 mil reais para o município. Tá? 39 mil, quase 40 mil para o Estado e para a União quase 60 mil. Daí vai por RPV, que é muito mais simples e sai em 60 dias. Vamos ver aqui. O prazo máximo para pagamento do RPV são 2 meses. Vamos ver essa situação dos honorários? Honorários. Advocatícios por RPV. Ó, o STF, Marcos, você tá aí, meu amor? Marcos, volta, filho. O STF firmou jurisprudência no sentido de que é cabível requisição de pequeno valor para a cobrança de honorários advocatícios inferiores a 40 salários mínimos. Isso mesmo, advogado pode receber os honorários por RPV, mesmo que o crédito da parte seja por precatório. Achamos. Eu achei jurisprudência, tá, Marcos? Respondido, meu querido? Respondido, professora. Obrigado. Viu? Nada. Tá? Pode sim. É isso, gente. Então, quanto ao cumprimento de sentença, a gente termina hoje. Na aula que vem, na terça-feira que vem, por favor, não falte, que nós vamos falar sobre o processo de execução. Vou começar a falar já sobre penhora, tá? Sobre leilão, tudo isso. E ainda vou dar aula para vocês na sexta-feira que vem, nas 2 últimas aulas, no lugar da Dedé, tá? Para a gente finalizar com mais calma, com mais tranquilidade, para a gente não precisar ficar correndo. Tá bom? Valeu por hoje? Valeu. Valeu, obrigado, professora. Obrigada a vocês, meus queridos. Fiquem com Deus. Beijo, Maiara. Obrigada, viu, minha querida, por ficar aqui comigo. Muito obrigada. Murilo, Jonathan, Rafaela, Boa noite. o Marcos, muito obrigada, Luciano. Gustavo, obrigada, meu anjo. Giovana, fica com Deus todos vocês, tá? Beijão.
Anderson, obrigada. Ana Rebeca, João Vitor, Amanda, obrigada, viu, gente? Beijão para vocês. Fiquem com Deus.